Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Salve, queridos irmãos, na graça e na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, povo de Deus, vamos orar. Coloque a sua mão no seu coração e vamos adorar o Senhor nesta noite. Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, nesta noite, meu Pai, viemos aqui, meu Pai, marcar mais esse encontro contigo, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, já se faz presente aqui no meio de nós. Diz a palavra do Senhor, onde tem dois ou mais reunidos, o Senhor se faz presente. E nesta noite, meu Pai, nós queremos primeiramente pedir perdão, meu Pai, por tudo que nós deixamos de fazer. Pedir perdão, meu Pai, pelo nosso acomodismo. Pedir perdão, meu Pai, por tudo que nós poderíamos ter feito e nós não fizemos. Deus, amado Deus querido, meu Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, meu Pai, tem piedade de nós. Pai, se não for tuas misericórdias, meu Pai, nós não íamos a lugar nenhum. Mas o Senhor, meu Pai, é poderoso, é bom e é misericordioso para com cada um de nós. Deus, está aqui o teu povo, é um povo sofrido, um povo, meu Pai, que tem passado por luta, por dificuldade, mas é um povo que não tem perdido a fé, tem crido, meu Pai, nas tuas providências, tem crido, meu Pai, nos teus a fazer, meu Pai, nas nossas vidas. Deus, muito obrigado, meu Pai, pela nossa saúde. Obrigado, meu Pai, pelo livramento. Obrigado, Paizinho querido, porque o Senhor, meu Pai, tem cuidado de cada um de nós, na nossa família, nos nossos lares. A cada um de nós o Senhor tem abençoado poderosamente. Pai amado, Pai querido, nesta noite maravilhosa, desse culto abençoado que o Senhor preparou para nós te pedimos, meu Pai, entra com providência, meu Pai, naqueles que estão doentes, a irmã Lurdinha, a irmã Liduína, meu Pai, a irmã Adélia. Deus, são tantas pessoas, meu Pai, enfermas, e que o Senhor, meu Pai, possa usar as providências divinas do Senhor, meu Pai. Dá uma ordem, meu Pai, para que toda essa doença, meu Pai, possa ser sarada e possa ser, meu Pai, esse povo reconstruído para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, meu Pai, nesta noite, meu Pai, nós já entregamos esse culto em tuas mãos. Que não seja feita a nossa vontade, seja feita a tua vontade sobre cada um de nós. Deus, amado Deus querido, meu Pai, está aqui o teu povo, colocando a mão no seu coração, colocando, meu Pai, a sua fé em ação, para que o Senhor possa, meu Pai, agir por cada um de nós, porque sem o Senhor, meu Pai, nós não somos nada. Sem o Senhor, meu Pai, nós não temos condições de sobrevivência, mas com o Senhor, meu Pai, cada dia nós vivemos firme e forte nos caminhos do Senhor Jesus. Deus, repreende, meu Pai, todo o mal contra as nossas vidas, que o devorador não tenha força contra a nossa vida, que o migrador também não tenha força contra as nossas finanças. Deus, amado Deus querido, meu Pai, que o Satanás não tenha nenhuma oportunidade de nos ofender, porque o Senhor, meu Pai, chega primeiro e o Senhor faz a diferença. Deus, amado Deus querido, dá, meu Pai, uma semana abençoada, uma semana cheia da graça, cheia do amor do Senhor. Assim, meu Pai, toma à frente desse culto, que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade. E que cada um de nós que vai ter essa oportunidade possa estar cheio da presença do Senhor, cheio da tua graça, e possa fazer somente aquilo que o Senhor nos mandar. Toma a frente desse culto e nos abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Glória. Louvando para agradecimento do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
ministério de louvor é para a salva igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele é o nosso guia, amigo e protetor. Então você não deve temer, porque Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família. O Senhor, Ele cuida dos teus, porque Ele é fiel. Aleluia. Deus. Vamos ficar de pé, né? Vamos levantar as nossas mãos pro alto. Vamos declarar, Senhor, o que seria de mim, Pai, sem a tua presença, sem a tua direção. Vamos essa noite sentir a presença do nosso Deus, aleluia, porque Ele se encontra neste lugar, está aqui para receber a nossa adoração, aleluia. Oh Jesus, Senhor, estamos aqui, Pai. Estamos aqui reconhecendo que nós somos tão pequenos diante de um Deus tão grande, Pai. Reconhecendo, Paizinho querido amado, que como pode, Senhor, o Senhor tão grande, tão poderoso, Deus saber o nosso nome, nos conhecer, Pai. A tua palavra nos diz que o Senhor nos conhecia ainda no ventre da nossa mãe, Senhor. Oh Deus, o teu amor nos constrange, Senhor. O teu amor nos constrange, Senhor. E é por isso que nós queremos te adorar com todo o nosso coração. Aleluia. Sinta a presença do Senhor. Declare, aleluia, que Ele é o nosso guia. Aleluia. Jesus, meu guia amigo e protetor, o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei. Meu guia amigo e protetor, Ele o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei.
Povo santo de Deus, eu quero dizer para a igreja que continue orando, não cesse de orar. Graças a Deus, a igreja esteve reunida sábado em oração, hoje também em consagração, e é muito importante que nós não deixemos de orar, deixe de estar orando pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelo nosso marido, e que Deus possa operar poderosamente, porque sem oração nós não podemos conseguir nada. Louvado seja Deus. Mas através da oração, Deus é maravilhoso, Ele faz prodígio e maravilha na nossa vida. Então, deixe o acomodismo de lado, busque mais a presença do Senhor, faça a diferença. Louvado seja Deus. Então nós temos que mostrar forte para que Deus nos fortaleça cada vez mais. Amém, povo de Deus? Então é muito importante. O povo tem que procurar para orar. Muitas vezes as pessoas enfermas, e aí, pastor, estou enfermo, eu vou lá e oro. E graças a Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pessoas que eu tenho orado e dizem: pastor, eu melhorei tanto com a sua oração, faça mais outra oração, e assim vai. Nós temos que orar uns pelos outros, né? Eu sei que estou falando isso, mas não para me gloriar, porque eu não sou nada, eu não tenho condição de orar e ninguém ser curado, não. Mas é Jesus que faz todas essas coisas, essa bondade, e Ele faz na minha e na sua vida. É só ter a confiança e a fé. Amém, povo? Então vamos louvar bem alegre para Jesus. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo o sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir.
Oh, quem está feliz com Jesus nessa noite, amém? Quero agradecer a presença, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de todos os visitantes, agradecer a eles que vieram e que possa vir cada vez mais para a presença do Senhor, porque aqui não é outro senão a casa do Senhor, amém? Vamos voltar ao grupo de louvor Efatá nessa noite, bem alegre para Jesus. Nós estamos ainda às 18 horas e 35 minutos, ainda muito tempo para nós se ligarmos no Senhor, ficar bem atento a tudo quanto vai acontecer hoje aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Aleluia. Glória. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Há um tempo para todas as coisas, aleluia, louvado seja Deus. Aqui na terra, debaixo dos céus, há o tempo de rir, há o tempo de chorar, há o tempo de plantar e há tempo de colher aquilo que você plantou, aleluia. Deus deixou determinado para o homem aqui na face da terra que nós venhamos plantar boas coisas para que nós venhamos colher também coisas boas, aleluia, Deus. Toda honra e toda glória é tua, Jesus. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajudar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança, ele tudo dá certo. Para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas nem tudo são flores, existe um dia mau. E quando chegar quero observar como está a tua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem amo, filho, tente entender. Bebi no deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu
voa sobre as águas agitadas, da calma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de
Sabe, irmãos, nesses últimos dias que nós vivemos aqui na terra, aonde o mundo jaz no maligno, nós precisamos andar todos os dias pedindo a orientação do Pai. Quando nós abrimos nossos olhos, nós já devemos pedir, Senhor, que esse dia, meu Pai, o Senhor venha me direcionar em tudo que eu vou fazer, em todas as palavras que eu vou falar, em todas as decisões que eu vou tomar, porque os dias são maus. E se a gente não pedir essa direção do Senhor, a gente vai errar. A gente vai errar porque o homem é falho. O homem anda, às vezes, segundo o seu próprio coração. Às vezes a gente faz a nossa própria vontade, pensando que é o Senhor, mas não. A gente pede, Senhor, me conduz, Senhor, me conduz, me conduz, fala comigo, fala através de uma placa, fala comigo através, Senhor, de algo, Senhor, mas não deixa que eu venha andar no meu próprio entendimento, não, Senhor. Ô Jesus, então eu peço à igreja mais uma vez, para que nós todos juntos, em um lindo coral, nós que somos filhos, que nós estamos aqui hoje, não para ouvir o homem, mas para ouvir a voz do Senhor. Então peça que durante essa semana, aleluia, o Senhor venha te conduzir, porque eu sei que muitos aqui precisam tomar decisões. E se você colocar o Senhor na frente e dizer, Senhor, se o Senhor não for comigo, nem deixe que eu saia daqui. Se você pedir assim, o Senhor, Ele vai fazer. E você vai ver que tudo vai dar certo. Aleluia, porque o Senhor é bom, aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me, toca na minha língua, toca nos meus ouvidos, toca nos meus olhos. Fala, toca, Senhor, toca em todo o meu corpo. Eu consago a minha vida a Ti, meu Pai. Se alegra, atenda ao Teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, meu Deus, sua voz é livramento no meio do tormento. A voz é tudo. Mas eu te ouvi, Senhor. Mas eu te ouvi. Eu sei que a vida é Ti, Pai. Eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Maravilha, meu Deus, glória. Prepara as crianças para louvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço ao irmão Davi, nesta noite, que possa nos ajudar na colheita da oferta. E quem vai fazer a oração por toda a igreja, pelos dizimistas, pelos ofertantes, nosso irmão Renato. Louvado seja Deus. Nosso irmão Renato levantando sua voz de oração, abençoando o povo de Deus que vai ofertar e que vai dizimar. Louvado seja Deus. E que Deus possa estar sempre nos abençoando, porque Ele é bom e que Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Vamos orar. Vamos ter tomado a igreja primeiramente com o Pai do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai querido e amado Deus e eterno Pai, Aleluia. nessa noite maravilhosa a qual o Senhor preparou e reservou, Glória a Deus. a qual o Senhor, meu Pai, tem sido fiel para uma vida de cada um aqui nessa noite, neste lugar. Aleluia. E chegamos até aqui é porque o Senhor tem algo extraordinário, sobrenatural a fazer, a realizar nessa noite sobre a vida de cada um. Aleluia. Pai, nós apresentamos a nossa vida, apresentamos como oferta diante do Senhor. Pai, apresentamos cada contribuinte da tua casa, Pai, que vai contribuir, que vai ajudar, que o Senhor possa multiplicar, abençoar, que cada um possa largar a tenda, possa ser tremendamente abençoado pelo Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, prospera o teu povo na terra, porque eu creio, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa a casa, a família, todos os bens, meu Pai, material e espiritual diante do Senhor, Pai. Que todas as suas bênçãos possam nos acompanhar. Que todas as bênçãos possam correr atrás de nós. E que nós não devemos correr atrás delas, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, eu creio na bênção, na vitória, na provisão do Senhor sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O grupo de louvor, Senhor, justiça é nossa, saudamos a igreja, Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando eu me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Só não consigo
Eita, glória a Deus. É só nós vamos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero convidar você para a gente meditar nessa noite um pouco na palavra do Senhor, aqui no livro de Mateus. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 28, irmãos. Mateus, capítulo de número 28. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 28, irmãos, que diz o seguinte: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porém já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas para dar as boas novas, discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide, dizia meus irmãos, que vão a Galiléia, e lá me vereis. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que uma data desta, a qual nós estamos dentro dela, é para nós, o povo cristão, uma data muito mais do que especial, pois é uma data em que o cristianismo, ele celebra com alegria toda a história de Jesus, que você já sabe de cor e salteado que Jesus, ele é o Filho de Deus, onde ele assumiu uma forma humana e ele decidiu vir à terra para trazer a nós as boas novas, trazer a nós esperança. Esperança esta que até então estava perdida, aliança essa que até então estava quebrada, porque o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta à igreja de Roma que por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por Adão todos nós nos
dizemos pecadores. Mas Jesus, irmão, ele veio com um propósito. Esse propósito seria reconciliar o homem a Deus. E ele veio, assumiu a forma humana, escolheu uma mulher virgem para que pudesse ser a sua mãe, e assim nasceu e teve um período não muito longo sobre a terra. Porém, a Bíblia diz que ele passou 3 anos pregando em seu ministério. Só que nesses 3 anos em que Jesus ele passa pregando, irmão, o Senhor ele anuncia o evangelho da salvação a todo tipo de classe, aos fariseus, aos saduceus, aos leprosos, aos doentes, a todo tipo de pessoas que assim o obtiveram, o escutaram e o presenciaram. Então Jesus ele anuncia a sua palavra ao povo. Só que nós sabemos, irmãos, que na época do Senhor já havia um acréscimo de um pecado que nasceu lá atrás. E este pecado que nasceu lá atrás, nós sabemos que tudo lá no céu começou com a inveja de um simples anjo que tinha um diferencial. Este anjo, que até então, também sendo criado pelo próprio Deus, ele propusera em si o desejo de ser maior do que o Criador. E nós sabemos que foi isso que sucedeu a queda do inimigo. E nós também sabemos que com a queda dele, ele faz o homem transgredir contra o Senhor. E esta transgressão, irmão, custa para nós muito caro. Por quê? Porque até então Deus ele não criou o homem para o sofrimento. Até então Deus ele não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos caídos, e não para nós seres humanos. Porém, irmãos, nós o abandonamos, deixando a aliança através de quê? Através de uma simples palavra, que para nós parece ser tão simples, mas não prestamos atenção que ela tem um efeito muito grande em nossas vidas, que se chama a obediência. Nós sabemos que a causa de tudo, irmão, foi a desobediência. E depois que o homem desobedece a Deus, a Bíblia diz que o Senhor vai expulsar o homem do Éden. Mas agora ele também tem uma grande missão. Nós somos criaturas, feituras do Senhor. E aí, agora nós já estamos escravizados. Porque até então, antes da queda, o homem não conhecia o pecado. Para ele tudo era natural. Para ele tudo era normal. Por quê? Porque não havia maldade no seu coração. Mas logo depois da queda, irmãos, os olhos se abrem. E aí entra-se a maldade no coração do homem. Agora o homem está preso nas mãos do inimigo. Agora o homem está preso nas mãos do adversário. E de lá para cá, o inimigo vem batendo naquilo aonde ele toca no Senhor. Por quê, irmãos? Porque até então, antes da vinda de Cristo, antes de Jesus pagar o preço na cruz do Calvário por nós, Satanás até então, todos os dias,
ele tinha acesso ao Pai. Para quê? Para nos apontar. Então, todos os dias, quando algum homem errava, ele ia até a presença de Deus e dizia: olha, você também tem que punir ele. Você me puniu, você me tirou do céu, você fez isso. Ou seja, por isso que João registra isso lá no livro de Apocalipse e diz que todos os dias ele ia à presença de Deus nos acusar. Porque agora, irmão, nós estamos na desobediência. Mas o Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele enviou o seu Filho amado Jesus. Jesus veio, anunciou a palavra de salvação, anunciou o Evangelho, anunciou a transformação, anunciou a libertação, e não só anunciou, como também testemunhou, testificou e comprovou. Por quê? Porque muitos viram os milagres que Jesus realizara sobre a face da terra, irmãos. Muitos viram o paralítico levantar, muitos viram Lázaro ressuscitar, muitos viram o surdo ouvir, muitos viram o cego enxergar, muitos viram, o mudo falar. Mas, como o pecado já estava no coração do homem, isto causou uma grande revolta e uma grande ira naquele povo, irmão, ali, dos fariseus, dos saduceus, naquele povo ali que vivia na época de Jesus. Por quê? Porque Jesus agora vem trazendo a verdade. Irmãos, sabe qual é um dos mal que há sobre a face da terra? É quando nós queremos cobrir o sol com a peneira. É quando nós queremos jogar a poeira para debaixo do tapete. É quando nós erramos, que não queremos reconhecer que a gente errou, falhou, e a gente joga a poeira para debaixo do tapete. Enquanto aquela poeira está debaixo do tapete, que ninguém está vendo aquela poeira, você está vivendo sua vida boa, maravilhosa, bem agradável. Mas quando aquela poeira é descoberta, aí começa-se a mudança, a revolta. Então Jesus veio trazendo aquele povo, mostrando, não julgando eles para a condenação, mas mostrando a eles que o caminho que eles estavam trilhando, que o caminho que eles estavam seguindo, não era um caminho que levava eles a lugar nenhum, senão a própria condenação deles. E por este ato de missão, a Bíblia diz que foi posto no coração deste povo uma grande revolta, uma grande inveja, uma grande luta contra o Filho de Deus. A palavra do Senhor nos registra e nos garante, irmão, que Ele, mesmo na forma humana, Ele nunca pecou, Ele nunca murmurou, Ele nunca transgrediu, mas sim, Ele curou, Ele libertou, Ele levantou, Ele restaurou, Ele se manifestou ao povo, Ele fazia maravilhas. Aleluia, Jesus. Irmãos, a gente dizer não para as nossas vontades, a gente dizer não para o nosso ego, a gente dizer não para o nosso erro, a gente dizer não para aquilo que satisfaz a gente renunciar. Você talvez não tenha noção de que isto é um alto preço que a gente paga. Isso gera um conflito do tamanho do mundo dentro de nós. Mas quando nós renunciamos, a gente passa a gozar da liberdade em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus, Ele menciona na sua palavra que se com Ele morremos, com Ele também ressuscitamos. Então, se a gente estava preso, agora nós estamos
o período que nós estamos falando aqui é o período da ressurreição. Porque vejam que há um contraste muito grande na terra quando nós falamos da Semana Santa. Por quê? Porque até então esta semana ela é comemorada com vinho, ela é comemorada com peixe. Muitos deixam de comer carne naquele dia, passam a comer peixe, tomar vinho. Outros fazem festa nos seus lares, colocam músicas mundanas, né? Então, olha o contraste que nós, seres humanos, temos com a história. Por quê? Porque se a semana é santa, ela é separada. Se a semana é santa, ela é algo em que você tem que reverenciar aquele que é o dono da festa, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Só que o mundo que a gente vive é esse. Aí a Bíblia diz que Jesus resolveu ir para a cruz do Calvário. Agora, imagina comigo, irmão. Às vezes eu e você, a gente passa uma situação nas nossas vidas que às vezes nós julgamos injusto. Agora você imagina Jesus. Eu e você a gente peca. Eu e você a gente erra. Eu e você a gente transgride. Mas acontece uma situação que você diz assim: puxa, essa pessoa foi injusta comigo, né? E você fica ressentido, fica ali todo magoado, fica ali sentindo, né, aquela situação. Agora você imagina Jesus, que aqui no capítulo de número 27, você vai ver que agora ele está na presença do governador, e que por ocasião da época eles faziam sempre a libertação de alguns presos, e ali colocam Jesus como preso, levam à presença de Pilatos, e Pilatos ele resolve, né, colocar Jesus lado a lado com um homem chamado Barrabás. E a Bíblia registra que Barrabás, a sua qualificação era ladrão, era homicida, era usurpador, era um errante da lei. E agora pega-se um homem justo, um homem que nunca errou, que nunca falou um palavrão, um homem que nunca fez maldade a ninguém, um homem que agora só cura, só ressuscita, mas por ocasião da festa, é como se fosse hoje audiência de custódia. Coloca Jesus e Barrabás, e aí levaram ele, e Pilatos colocou ele diante do povo e disse: olha, né, a quem vocês querem que eu solte? E o povo preferiu a quem? Barrabás. Eu não tenho dúvida, irmão, que nos dias de hoje, se Jesus voltasse à terra, ainda assim, nós, quando eu digo nós, a nossa raça humana, a gente o crucificaria novamente. Sabe por quê? Lembra que eu falei há pouco tempo atrás que renunciar dói? Você renunciar a algo que é prazeroso para você é difícil. Então a gente ia negar Jesus, porque a gente ia ter que deixar de renunciar muitas coisas que a gente faz e julga ser certo. Por quê, irmãos? Porque você vê muitos falando de Jesus, mas você vê muitos matando, você vê muitos com ódio no coração, você vê muitos com maldade no coração. Mas tudo bem, escolheram Barrabás, solta ele, leva Jesus. Jesus ele é crucificado, ele vai para a cruz. Tudo isso com um propósito. Irmãos, aprenda uma coisa: o nosso sofrimento na terra, ele não vai ser eterno. Nosso sofrimento na terra, ele é passageiro. Ele vai ter o dia e a hora do final dele, com a promessa de salvação
e vida eterna em Cristo Jesus. Porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. Então o que é que isso acontece? O que é que a gente vê? A gente vê um mundo que cada dia está longe do Senhor. A gente vê um mundo que cada dia vira as costas para o Senhor. A gente vê um mundo que cria-se leis que vai sempre contrário às coisas de Deus. Foi votada uma lei agora em que um psicólogo cristão ele não pode, irmão, aplicar ou misturar a fé com a psicologia, porque senão ele vai ser enquadrado dentro da misoginia. Como que a gente vê tantos contrastes? Você vê que quantas guerras, você vê quantos sofrimentos, você vê, irmãos, quantas pessoas que estavam um dia na casa do Senhor, estão longe, estão afastados, estão por aí agora, só Deus sabe, fazendo o quê? Por quê? Porque nós chegamos a dias em que a apostasia é um dos maiores sinais da vinda de Cristo. E eu estava vendo agora, esses 2 últimos dias, estava vendo a guerra de Gog e Magog, estava vendo o milênio. E algo, irmãos, que vai nos surpreendendo e nós vamos vendo é que este teólogo estava dizendo que nós já estamos vivendo o milênio. Por que ele diz que a gente está vivendo o milênio, irmão? Porque nós sabemos que Apocalipse não é um livro literal, ele é um livro simbólico. E como é que ele vai dizer que a gente está vivendo o milênio? Ele divide isso em 2 partes. A primeira parte se dá na última semana de Daniel, aonde Cristo vem. Por isso que João diz que ele viu um anjo vindo com a chave e as correntes aprisionando o diabo. Ele diz: olha, não é que vá lá colocar uma corrente no diabo e botar ele de trás que dá prisão, não. Quando diz que João viu o anjo acorrentando ele, está dizendo que na primeira parte Jesus venceu ele, colocando limites nele, ou seja, Jesus é como se tivesse tirado o poder dele. Porém, isso não impede dele fazer maldades. Por isso que você vê, irmão, por isso que você está pregando para alguém, você prega e diz: filho, tua vida está destruída, filho, tua vida não está boa, filho, se converte ao evangelho. Mas qual é as primeiras palavras que a gente recebe do outro lado? Agora não, irmão, deixa para depois, não estou preparado, agora não é a minha hora, depois eu vou. Diante de um mundo, irmão, em que nós não esperamos mais nada de bom, diante de um mundo em que nós não esperamos mais nada de agradável. Por isso que nós, como igreja, precisamos reavivar a fé e a chama da esperança, porque a nossa esperança está em Cristo para nos buscar e nos tirar desta terra. Glória a Deus. Então Jesus veio, morreu, passou 3 dias no seio da terra. Mas a Bíblia diz, irmãos, que já na madrugada do 3º dia, começando o 1º dia da semana, aquelas mulheres, dentre elas Maria Madalena, a prostituta, ela vai ao sepulcro de Jesus, e chegando lá, ela vê a pedra removida, ela entra e não vê o corpo do Senhor. O que é que ela vê? Ela vê 2 anjos, um sentado na parte da cabeça e o outro sentado na parte dos pés.
E ela começa a chorar e dizer: olha, roubaram o corpo do meu Senhor, tiraram ele daqui. Mas o anjo olha para ela e diz: mulher, por que chorais? Por que você busca entre os mortos aquele que vive? Ele disse que ia viver. Ele disse que ia ressuscitar. Porque, irmão, para ter vida eterna tem que ter morte. Tem que renunciar. Tem que largar tudo, tomar a cruz, seguir a Jesus. Isso é fácil? Não. Por que não é fácil? Porque quem de nós queremos largar aqui o nosso marido? Quem de nós queremos largar aqui a nossa esposa? Quem de nós queremos largar aqui o nosso filho? Para dizer: vou deixar tudo e vou seguir ao Senhor. Então, é um momento de decisão que é muito difícil para o ser humano. E veja que este Jesus, a Bíblia diz lá em Filipenses que ele abandonou o seu trono de glória. Ele aniquilou-se e se fez homem para nos levar à presença do Pai. Jesus veio e ressuscitou. E agora, na sua ascensão, ali em Atos dos Apóstolos, ele está subindo e está dizendo: olha, eu estou voltando para o Pai, estou deixando vocês aqui, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, que estará com vocês até a consumação do século. Porque ele vai usar João no capítulo 14 e vai dizer o seguinte: olha, se eu não for, quando ele começa escrevendo o capítulo 14, ele diz assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque eu vou para o Pai preparar morada. Se não fosse assim, não existiria essas moradas. Ele foi preparar o lugar para nós, irmão. Ele foi preparar a morada para nós no céu. Ele foi preparar para nós morada eterna. Ele foi preparar para nós um lugar eterno. Então Jesus ressuscitou. É isso que nós como igreja precisamos fazer, irmãos. Hoje, a cada segundo na Nigéria, a Nigéria é um dos países que mais se mata cristão hoje no mundo. Me parece que a cada 60 minutos, que é uma hora, se mata em torno de 12 a 22 cristãos, irmão. Nigéria, Sudão. Ei, nós precisamos anunciar, porque a perseguição contra a igreja, ela já começou. Ela está maquiada. Ei, mulher, é como você que vai ao espelho e passa a maquiagem, mas no primeiro suor que a maquiagem melar, você vai ter que consertar ela. E a perseguição já começou, está disfarçada. Uma delas, irmãos, a gente viu agora, estão suprimindo. Vou repetir para os irmãos: cuidado quando você estiver pregando, culto campal, falando com alguém afora. Se for pregar um texto lá, que a mulher tem que ser submissa ao homem, texto de Paulo, eles podem usar esse texto contra você, né? Justamente lhe enquadrando na lei da misoginia. É isso que eles estão fazendo. Estão maquiando e colocando como se fosse leis. Mas nós sabemos que Jesus disse que no final dos tempos a gente ia ver guerra, tremores de terra, o amor esfriando, a iniquidade crescendo, a tecnologia aumentando.
próximo da Lua. Olha o que é a ciência. Olha o que é a tecnologia. Enquanto nós estamos aqui agora, eles estão lá em busca de conhecimento, de revelações. Mas o que eu quero dizer para você, que um dia como hoje, Jesus chegou para mim e para você dizendo: ei, esse sofrimento que vocês têm não é eterno. Esse sofrimento que vocês têm é passageiro. Porque Jesus sofreu nesta cruz por mim e por você, a ponto de morrer, a ponto de se entregar, mas Ele ressuscitou e hoje está sentado à direita do Pai, esperando a hora de voltar para buscar a sua igreja, para morar com Ele no céu. E esse dia está mais perto do que nunca. Esse dia está mais próximo do que eu e você nós imaginamos. Por que nós imaginamos, irmãos, que esse dia está próximo? Porque Jesus, Ele disse que nesses dias a igreja seria perseguida, haveria a operação do erro, haveria o surgimento de um homem que vai propuser a paz, haveria um homem que vai se opor a Cristo, haveria apostasia, os irmãos esfriando. Porque o que é esfriar, irmão? É você estar na sua casa, em qualquer outro lugar, você tem a fé. Se alguém for conversar, falar com você: não, eu tenho uma fé, não deixei de acreditar, não deixei disso. Mas como que a gente vai mostrar a fé sem as obras? Como que a gente vai testificar se a gente não está no corpo? Então, esse espírito de apostasia vai nos matando, nos neutralizando. E aí, irmãos, nós vamos nos tornando pessoas naturais. Nós vamos nos tornando pessoas que tudo é normal. E o que vai ficar em jogo, que é a nossa salvação, o que vai ficar em jogo é a nossa morada no céu. Porque a Bíblia diz que a morada no céu está em João 11:12, se não me falha a memória, 12:11, que diz que o reino dos céus é tomado por esforço. O que é esforço, irmão? É você sentar na cadeira, cruzar os braços e dizer que está salvo. Isto é esforço. O que é se esforçar para chegar ao céu? É você passar cada dia pela prova de cabeça erguida, olhando para o alvo que é Cristo e dizendo: Ele morreu, mas Ele venceu para me dar vitória, e dizer que eu também vou chegar lá. Por isso que João diz assim: ei, guarda a tua coroa, para que ninguém possa tomá-la, porque eis que cedo venho. Jesus está vindo, igreja. Jesus está às portas. Esse dia vai acontecer. Por quê? Porque Ele não está morto, mas hoje Ele vive e reina para todo sempre. Este é o domingo da Páscoa do Senhor. Este é o domingo em que aqueles que não acreditaram, porque até então, irmão, muitos não acreditaram. Até então, até os que estavam com Ele o negaram, como Pedro, Lázaro, que foi ressurreto
estava no dia da crucificação. Os soldados que o bateram, os soldados que o feriram, todos, irmãos. A Bíblia diz que naquele dia, na sexta-feira, na hora nona, às 3 horas da tarde, quando ele suspirou, dando os últimos suspiros e proclamando aquelas palavras em hebraico, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que naquela hora houve silêncio em toda a face da terra. Naquela hora, irmão, eu creio pelos olhos da fé, os pássaros se dobraram, os soldados se renderam, porque o cara, quando cravou aqui a lança nele, que ele esperava descer sangue, estava saindo água. Ele não entendeu, ficou atônito. É água que está saindo, é para vir sangue. Não, é porque agora ele deu todo o sangue na cruz do Calvário. É o único momento em que a água, em que a morte jorra água, irmão. É quando o Filho de Deus, a fonte viva, ele não tem sangue, mas tem água, tem vida. Porque o sangue agora eu já derramei para rasgar a cédula chamada pecado, aonde a aliança estava quebrada, mas que a partir de agora ela foi restaurada através da morte em Cristo Jesus. Aí o sacerdote está lá no templo. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que por um período houve silêncio, os pássaros se curvam, o soldado está atônito, o sol se escurece e a terra fica uma escuridão. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, sabe por quê? Porque naquele momento o céu, a terra, o inferno entende que aquele que era homem, mas na qualidade de Deus, entregou a sua vida por resgate de muito. É por isso que Paulo escreveu em Efésios 2, ele diz: estando vós ainda mortos em vossos delitos e pecado, eu já vos chamei para vos vivificar, transformar, libertar e perdoar. Oh glória! O sacerdote está lá, irmão. Aí a Bíblia diz que depois do silêncio vem o quê? Vem um tremor de terra, um terremoto. Aí o véu que está lá no templo, ele se rasga de alto a baixo. É por isso que agora Jesus está dizendo assim: ei, eu estou dando a vocês o direito de chamar Abba Pai, Paizinho querido. Eu estou dando livre acesso de novo à sala do trono. Glória. Mas irmão, está todo mundo desapercebido, está todo mundo pasmado. O homem morreu e agora está enterrado aonde? No sepulcro de José de Arimateia. Puseram uma pedra. Ninguém se lembrou das palavras que ele disse: é necessário que eu morra, mas que no terceiro dia eu ressuscite. Ei, entre a sexta-feira e o sábado, irmão, neste período, a Bíblia diz que Jesus visitou o inferno. Sabe para quê? Quem leu Pedro já viu que ele desceu em cadeias infernais para pregar os espíritos em prisão. Ou seja, Jesus, nesse período entre sexta e sábado, ele desceu ao inferno para pregar aquelas almas já perdidas e dizer: não, ainda há esperança para vocês, porque eu acabei de morrer na cruz do Calvário. E o terceiro dia é o domingo. Vamos levar a mirra, vamos levar o ouro, vamos levar o censo para a gente perfumar o corpo de Jesus. Vamos lá, porque o corpo do nosso mestre está naquele sepulcro. Mas quando a prostituta, aquela que Jesus repreendeu 7
aquela que se lançar no abismo, ela foi libertada, ela foi curada. Ela chegou e viu o anjo e disse: mulher, por que tu busca entre os mortos aquele que vive, aquele que já ressuscitou? Ele não mais está aqui, oh glória. Aí Maria Madalena começa a chorar, levaram o corpo do mestre, fizeram isso, fizeram aquilo. Aí eu estava lendo João, porque Mateus diz uma coisa, João diz um pouquinho, Lucas acrescenta outra. Eu estava lendo João, que ela está chorando, os dois anjos estão lá, ela está chorando e dizendo, levaram o corpo do mestre, ela de cabeça baixa, mas de repentemente um homem surge na frente dela, e ele diz: Maria Madalena, e ela diz: ei, o senhor está brincando comigo não? Maria Madalena, sou eu, o mestre, o Messias, Jesus, agora ressuscitado. Vai e anuncia ao mundo e aos discípulos que eu vivo e que eu reino e que eu sou o Rei da glória de toda a eternidade, e que agora todo o poder me foi dado no céu e na terra. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele vive nesse domingo de Páscoa, ele vive. Jesus está vivo, sentado à destra do Pai. Ei, então esse teu sofrimento é para mostrar que não é para sempre, é passageiro. Jesus vai te dar vitória. Aleluia. E qual é o maior acontecimento que o cristianismo espera, irmão? Qual é o maior acontecimento que nós, igreja, aguardamos? É a vinda de Jesus. É a vinda dele. Aleluia. E sabe qual é o mais gostoso, o mais maravilhoso? A Bíblia diz, irmão, que esse Jesus, ele vai ficar nesse céu que a gente vê. Ele vai descer até o primeiro céu, céu atmosférico, para ele arrebatar, para ele levar aqueles que são dele. Aleluia. É por isso que eu e você, nós devemos anelar todos os dias. O que anelar é almejar, é desejar e dizer: Senhor, eu desejo que o Senhor volte agora, eu desejo que o Senhor volte todos os dias. Por quê, irmão? Porque daqui para frente não sabemos mais o que nos aguarda. Notícias ruins, mortes, guerras, tempestades, iniquidade aumentando, porque nós vivenciamos isso todos os dias. Por isso que a igreja do Senhor precisa anelar a presença dele para que ele volte. Aleluia. Então, o teu Cristo não está morto, o teu Cristo vive dentro de você, porque agora você é templo e morada do Espírito Santo. E ele diz: ei, eu vim para trazer alívio, eu vim para trazer paz, eu vim para trocar o fardo pesado por um fardo leve, eu vim para escrever o teu nome no livro da vida. Oh glória! E o nosso nome está escrito no livro da vida, irmão. Esta é a ressurreição. Glória a Deus. Porque o mundo que tem ao Senhor, irmão, não teria gente se matando, não teria guerra, não teria inveja, não teria contenda, não teria briga, não teria miséria, não teria corrupção, não teria nada. Um mundo que tivesse e que vivesse Jesus Cristo ressurreto seria um mundo muito melhor do que ele é hoje. Mas a Bíblia diz que tudo precisa acontecer para que o Filho de Deus seja glorificado. Mas saiba de uma coisa: o Brasil tem 216 milhões de habitantes.
O planeta Terra tem mais de 8 milhões de habitantes. Mas saiba de uma coisa: entre os 8 milhões e os 216 milhões de brasileiros, João escreveu no capítulo 15, verso 16, dizendo: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Então o Senhor nos escolheu para estar na presença dele agora. Isso não tem ouro que pague, isso não tem dinheiro que pague, isso não tem nada que pague, já foi pago. O sangue de Jesus na cruz do Calvário já comprou a nossa salvação. Você pode ficar de pé nessa noite, glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos no domingo de Páscoa. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Não é momento de choro, é momento de lembrança, de olhar o que Ele fez por nós e agradecer, porque hoje Ele está no nosso meio dizendo: vinde benditos de meu Pai, vocês que venceram a tribulação. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você conversasse com Ele agora, que você o adorasse. Bendiga Ele agora. Bendiga Ele, irmão. Porque nesse mundo de miséria, de solidão, de choro, de angústia, tenebroso, de escuridão, mas o Senhor, na tua vida, na minha vida, Ele tem sido bom, fiel e maravilhoso. Por isso, converse com Ele enquanto o grupo de louvor vai fazer adora. Faça sua oração, você e o Pai, você e Deus. O agradeça, o bendiga. Pela libertação, Senhor. Obrigada porque as algemas que nos prendiam já foram quebradas, Senhor. Jesus, quero declarar sobre toda a alma e depressão. Ansiedade, medo, saiam agora. Ame Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre os vícios dessa geração.
Teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome Jesus. O nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome Jesus. Oh Jesus, podemos sobre a nossa enfermidade. Jesus é cura, é poderoso, seu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Hoje, irmãos, nós temos na terra hoje um dos maiores sinais. É porque a gente não tem condição de ir, mas quem vai a Israel, lá tem o sepulcro de Jesus. E lá tem uma pedrazinha gravada nas 3 línguas, dizendo que ele não está lá, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Amém, igreja? Eu só quero que você sente um pouquinho, só dar uns avisos, a gente já vai concluir. Glória a Deus. Quero bendizer o Senhor pelos visitantes. Deus abençoe a todos os visitantes nessa noite. O Senhor dê graça. Hoje, devido à chuva, o feriado, ainda muita gente viajando, outros enfermos não puderam estar aqui. Pedir a você que, a todos nós, irmãos, oremos por essas enfermidades que aí estão, para que não assole a nenhum de nós, nem a nossa casa, nem a nossa família. Também convidar você para terça-feira estar conosco no nosso culto de adoração ao Senhor. Convidar você, irmãos, para que você tenha no seu coração o desejo de ser um abençoador da obra. Cada dia que passa, as perseguições vão ficando mais difíceis, o governo vai vindo com força para cima da igreja, do povo de Deus, e nós, irmãos, é quem somos os mantenedores. Na verdade, nós é quem mantemos a obra. O Senhor, Ele diz que cada um deve contribuir com alegria e não com tristeza. Tudo só é possível quando
nós assim o fazemos, tá certo? Então, aos irmãos da igreja, só dizendo que a gente falou que ia fazer o sorteio hoje, irmão, mas não foi possível, porque ainda tem 5 pessoas que vai chegar junto, eu creio, do propósito do ar, tá certo? E também, porventura, você já abençoou, Deus está te dando, multiplicando ainda mais. Se você tiver o desejo de abençoar, abençoe, porque terça-feira a gente vai chamar aqui o irmão Alexandre. Eu conversei com ele hoje, é para ele vir terça-feira fazer um orçamento, porque o primeiro orçamento a gente calculou ontem, foi quanto? Foi 1.300. Pronto, o rapaz está cobrando R$1.300, irmão, só para ele trocar aquele ar de 9 vai lá para dentro, vai colocar um ar de 12 ali. E aí, só para ele fazer isso, ele cobrou R$800. Mas para cada ar, para ele fazer uma higienização, uma limpeza, ele cobrou R$170, tá certo? Então a gente vai chamar o irmão Alexandre para ele fazer o orçamento, para a gente ver se consegue arrumar mais alguma coisa, tá bom? Em valores, e aí, né, pedir sempre a sua ajuda para você nos abençoar, para que a gente possa estar sempre fazendo as coisas boas para o Senhor, tá bom, igreja? Convidar você para terça-feira estar conosco no nosso culto de adoração, de avivamento ao Senhor, e dizendo a você, irmãos, não para, não desiste, né? Se tiver tempo, irmão, corre para a presença, corre para a obra, né? Corre para se alegrar com o Senhor e com o povo de Deus, tá bom? Às vezes, não deixe que nada o atrapalhe, não deixe que nada, irmãos, né, venha impedir você de buscar, porque às vezes o diabo ele não precisa de minutos, o diabo só precisa de segundos para nos afastar das coisas do Senhor. Então corre, né? Eu dizia hoje na consagração pela manhã, você tem tempo, irmão, né? Tem tempo de vir para a oração, vem. Tem tempo de ir para o evangelismo, vai. Tem tempo de ir para a oração, vai. Tem tempo de ir para a campanha, vai. Tem tempo de vir para o culto, vem. Por quê? Porque a gente fortalecendo a nossa mente, irmão, é mais difícil do diabo estar lançando as setas. E a gente em casa não, vem a tristeza, às vezes vem aquela voz velha da imprecaução, vem aquela perturbação, aquela inquietação, vem tudo, né? E aí também, acabei de me lembrar aqui, ela não está aqui hoje, mas quem puder, irmãos, amanhã é o 4º dia, né? O 4º dia da campanha, irmãos, é o 5º. 4º, né, irmão lá? Então, amanhã é o 4º dia de campanha ali na casa da irmã Zumar. Quem puder, tiver tempo, irmão, vai lá nos ajudar em oração. Estamos orando pela vida da serva do Senhor, tá certo? Vamos nos colocar de pé para a gente agradecer ao nosso Deus essa noite, irmãos, de todo o nosso coração. Bendizer ao Senhor. Se estiver orando, irmãos, não esqueça de orar pela vida da irmã Lidoína. A irmã Lidoína ainda se encontra lá no JF, à espera de uma cirurgia. Ela levou uma queda dentro de casa, quebrou o fêmur, está lá já há muitos dias internada. Pedir para que o Senhor visite os médicos, visite ali o responsável do hospital, para que possa acelerar essa cirurgia no nome de Jesus. Bom, oremos. Pai, te agradeço, Senhor, por essa noite. Te peço que o Senhor produza cura, libertação na vida de todos nós. A irmã Lidoína que ali está, Deus usa naqueles médicos, acelera essa cirurgia, para que teu nome seja glorificado. Aos que não puderem estar conosco hoje, Senhor, não sei se foi a chuva que atrapalhou, não sei o que foi, o Senhor sabe. Pai, dê força a eles, dê graça, ajuda eles no nome de Jesus. Senhor da glória, te apresento todo o teu povo, nos leva agora em paz e segurança, livra-nos do mal. Visita a irmã Lourdes, a
a irmã Maria, visita, Senhor, Aparecida, Dona Déia, Maria de Jesus, visita, Senhor, todos os enfermos, cura eles e dá graça a eles. Pai, quero agradecer ao Senhor pela semana que tivemos, por essa semana que está começando. Livra-nos de todo mal, acrescenta-nos a fé, firma os nossos passos sobre a rocha e nos leva em paz para a glória do Teu nome. Pois assim abençoa todo o Teu povo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crer diz amém. Da parte do Santo Irmão, desejamos ser abençoados para a glória de Deus. Glória a Deus, da paz, da boa semana. Eu também. Glória a Deus.